Vídeo 3. Esse vídeo eu vou começar falando das mulheres. Possivelmente elas iam aparecer logo à frente, e quando eu voltar para períodos anteriores da minha vida, elas apareceriam também, e sempre foram muito presentes. E eu pensei como começar esse terceiro vídeo falando da minha ida para a Europa, que agora acontece. E eu pensei, eu vou dar uma pincelada ali, falar de trabalho, falar de família, falar de esses problemas que seriam os que estavam em torno da minha vida. E no último minuto eu pensei, falar de algum ex-namoro e tal, mas daí já me veio de qual ex-namoro eu ia falar e tal. Daí eu me lembrei, daí que me veio essa ideia. Eu digo, eu tenho que falar primeiramente no vídeo que as mulheres sempre foram muito presentes na minha vida. Ao contrário de muitas pessoas que entram num relacionamento e ficam, e aquilo vira uma novela, e pode ser até aquele mesmo relacionamento, vai, volta, adianta, retrocede. Comigo essas histórias sempre foram trocando as personagens, né? Aqui as personagens são no feminino mesmo, porque são as mulheres iam trocando. E então elas estão presentes em vários momentos, em muitos momentos, mas não são fatores tão determinantes. E tu já vai entender. Mas então partimos desse princípio que quando eu falar de uma mulher, talvez não seja aquele peso todo, digamos assim, tu já vai entender. Quando eu vou para a Europa, eu falo de uma namorada, eu falo de outra, vamos ver o que acontece. Nem eu sei bem o que acontece quando é para tocar nesse assunto. Mas vamos lá. Então, voltando à minha ida para a Europa, o que me leva realmente a sair do Brasil, né? Eu poderia dizer, o trabalho não foi como eu estava esperando, não aconteceram as coisas que eu estava esperando, a família igualmente não dando o retorno que eu estava esperando, e situações muito complicadas e muita confusão. E aí entram as mulheres, um namoro que não tinha ido para frente e tal, mas um namoro em 87 teve um namoro, em 88 teve outro namoro, em 89, antes de eu partir, já teve várias histórias. Então, aí fica complicado, né? Então, mas os fatores, o que eu quero dizer exatamente é que não é fácil tu dizer assim, eu fui embora do Brasil por isso ou por aquilo. Quem sonha ir embora do Brasil pode dizer assim, sempre foi meu sonho e eu consegui, busquei oportunidade, fui embora do Brasil. Ok. Mas e quem não sonha, nem pensa e não quer ir para fora do país, como é que ele vai?
Então eu posso te dizer assim, o meu trabalho na Nestlé não foi, eu não recebi o retorno conforme eu esperava, né? Já tinha tido promoções e tudo, mas digamos assim, a promoção mais sonhada, o próximo passo mais sonhado não aconteceu da forma que eu esperava. Eu investi naquele meu ex-irmão vagabundo, botei negócios para ele, ele me roubou, me tirou dinheiro, me sacaneou, me aprontou de tudo que é jeito. Os meus, daí entram as namoradas, então namoro de 87 ali não foi aquilo, o de 88 não foi aquilo, sempre, claro, trocando as namoradas e já em 89 eu já não estou mais nem aí para namoro, então já é um troca-troca sem envolvimento mais profundo, é só troca por uma, troca por outra e troca por outra. Então, e um fato que eu não coloco como um dos mais importantes, mas que são aqueles fatos que certamente são importantes e estão lá no fundo do coração da gente, e a gente às vezes nem se toca que pesaram tanto, né? No meio de 88, eu perco um grande amigo que por vários motivos, com o andar da minha vida, eu coloquei este como meu melhor amigo. Não aqueles amigos que tiveram já esse título de melhor, mas por tudo que aconteceu com esses outros amigos, eu vi que realmente o amigo era este que eu perdi. E perdi de uma maneira daquelas que a gente diz estúpida, né? Foi um ataque cardíaco. Um cara que em 89, aliás, isso foi um ano antes, em 88, eu tô com 24 anos e esse amigo meu também. E ele faz 25 no meio do ano, né? Um pouco adiante assim no ano. E este amigo meu era o Leonel. E foi um cara que tanto é que a gente saiu na última noite juntos. Eu, a minha namorada na época, ele com a namorada dele. E nos despedimos de madrugada. E eu fui saber da morte dele. Isso foi de sexta para um sábado. E eu fui saber da morte dele no domingo. Ele já tinha sido até enterrado. E foi um cara que morreu de ataque cardíaco com 24 para 25 anos. Então, jogando futebol, né, em quadra. Então, foi dizer que isso aí pesou muito na minha ida para a Europa. Na época eu não disse que pesou tanto, porque já tinha passado um ano e tudo, mas talvez a gente não tenha a dimensão de quanto um amigo desses pode tá fazendo falta, e isso acaba afetando as nossas atitudes e a gente nem se dá conta. Então eu colocaria que tudo foi me acontecendo de maneiras negativas, né? A morte do Leonel em 88, muito forte. E daí sucederam-se então os outros fatos, Nestlé que não ia para frente, ex-namoradas que não iam para frente, família que não ia para frente. Então, assim, uma série de coisas que ali por janeiro de 89, o Leon, aquele que já tinha ido para a Espanha em 87, diz que vai embora para a Europa novamente.
que o Brasil não tem futuro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que isto era verão e a família dele tinha botado negócio para ele, tinha botado um bar na praia para ele, e ele por 2 verões tinha tocado aquele bar na praia, só tinha enterrado a família, tinha prejudicado todo mundo, tinha levado o dinheiro de todo mundo, tinha me levado mais dinheiro que eu tinha apostado nele, e realmente ele não tinha futuro nenhum, e daí me convidou de novo, não porque o Brasil não presta, porque o Brasil não vai para frente, porque o Brasil não tem futuro, e aqui a gente não trabalha e não ganha e não tem como ir para frente, e eu tô indo embora de novo e tal, e me convidou de novo. E ele me convidou naquele momento que ele sabia que para mim já não era mais como em 87, quando ele me convidou, que eu estava entrando na Nestlé. E agora eu, com praticamente 2 anos de Nestlé, já muito desiludido, muito desencantado e muito cansado, e já com isso em termos de trabalho na Nestlé, mas também em termos de família, os roubos do meu irmão, as atitudes da minha família em termos de comportamento de todos, que era uma família com vários irmãos, né? Pai, mãe, todo mundo, só me complicando, só me atrasando, e ele sabendo, esse ex-amigo meu, de tudo que eu estava passando, e mais a morte do Leonel, mas aí que tá, ó, as ex-namoradas, eu não vou nem dizer que peso essas ex-namoradas tinham, porque era aquilo que eu te disse, entrava uma, saía, entrava outra, saía. Então, né, em 89 ali eu já estava, nem tinha mais uma namorada, eu tinha um lance aqui, um lance ali, e aquilo para mim já passou a ser o normal, já não tinha mais aquela expectativa de um grande relacionamento. E isso em início de 89, eu estava com 24 para 25 anos, né? Eu ia fazer 25 anos de idade. E o Leão me convida e eu digo, olha, cara, mas não é para mim sair do Brasil, não é para mim, tu sabe que eu nunca sonhei em sair do Brasil, não é meu sonho. Eu prefiro continuar aqui no Brasil, não sei, vou continuar na Nestlé, vou continuar batalhando, aquelas histórias, mas não digo que vou sair do Brasil, e pior de tudo, não tenho a ideia e não tenciono, não penso, não quero sair do Brasil, nem neste momento, que é um momento complicado para mim. E junta todas as coisas que estão acontecendo, e se a memória também não me falta, meio do mês de maio de 89, o Leão parte para Portugal. E este vídeo eu também vou parando por aqui e continuando no próximo. Valeu!